Está tudo bem estar fraco. Essa não tem sido a fala de muitas pessoas que pregam uma palavra de Deus hoje. Pelo contrário, eles dizem que nós devemos sempre estar forte, ou que nós não vamos se sentir de um jeito, ou que nós vamos ter sempre a alegria, ou que nós não vamos se sentir angustiados, abatidos, e nem que a nossa fé às vezes não vai estar tão grande como nós gostaríamos. Mas será que isso é o que a Bíblia traz para nós? Ou melhor, será que essa é a realidade da nossa vida? Nós vamos aprofundar hoje na palavra de Deus e entender se realmente isso é o que Jesus deixou aqui na terra. A Bíblia nos descreve vários homens ou até mulheres que viveram esse momento de fraqueza. Ou como nós vemos na história de Ana, na história de Jó, na história ali até de Jesus Cristo, ao qual também passou pela fraqueza ao qual nós passamos. E por que nós vivemos esse momento de fraqueza? Paulo, ali em 2 Coríntios 12, nos descreve, que Deus permitiu com que o mensageiro de Satanás viesse e esbofeteasse a sua cara. Eu não posso dizer com certeza que era aquilo, mas eu acredito que era uma doença. Mas que ele pediu para que Deus tirasse aquilo dele 3 vezes. E Deus disse que não tiraria, mas que o poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza dele. Provavelmente, eu e você, que somos cristãos, já passamos por essas fases. E nós passamos também, às vezes, todos os dias. Nós nos sentimos, às vezes, impotentes, nós sentimos que nós não conseguimos, nós sentimos como os discípulos ali no barco, meu Deus, nós vamos morrer, Jesus não vai nos salvar. Nós sentimos que não há mais propósito naquilo que nós estamos passando. E nós perguntamos o porquê que é necessário a fraqueza. Mas nós vemos em Jó que a fraqueza ela tem um propósito nas nossas vidas. Um dia, Deus ele me mostrou em sonho. Eu ali e alguém dizia para mim, você está passando por tudo isso para que quando acontecer aquilo que Deus prometeu, a glória seja somente para Ele. E ali eu compreendo que se eu não estiver fraco no meio do processo, eu vou achar que foi tudo eu que fiz. E como eu disse no começo dos vídeos, há muitas pessoas que vivem desse jeito e pregam dessa maneira. Que, e assim eu consigo ali, eu faço a oração daquele jeito, eu jejuo um montão, sabe? Eu coloco a mão e o demônio vai embora, eu faço. E aonde fica Deus em tudo isso? Porque aquele que sempre aparentemente está bem é porque não gosta de mostrar suas fraquezas. Ou sempre chega diante de Deus como se tivesse poder, ou como se estivesse sempre bem. Mas às vezes a nossa oração vai ser como a de Jó, Deus, sabe? Tira a minha vida. Ali como Elias também se sentiu angustiado, se sentiu frustrado, tira a minha vida, ele falou. Então as nossas orações às vezes vão ser Jesus me ajuda, como Ana ali disse para que Deus ajudasse a ela na causa que ela não podia resolver. Nós vemos que quando Jesus veio, aquele homem veio gritando até ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A nossa fraqueza revela a grandeza de Deus. E é por isso que Deus permite que nós passamos por esses processos. Porque às vezes a gente quer se engrandecer diante da situação que nós estamos vivendo, ou quer se engrandecer quando nós recebemos a bênção. Olha, eu conquistei aquilo, eu fiz aquilo, esse é o segredo. Mas Deus nos mostra que o segredo para ter uma vida íntegra e verdadeira com Jesus é se humilhando aos pés dele. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que se humilham, esses serão exaltados, aqueles que se humilham diante de Deus. E esse é o propósito. Às vezes Deus ele nos trata como vaso de barro. O vaso de barro ele é frágil. O vaso de barro pode ser modelado. O vaso de barro pode ser ali controlado. Você pode fazer aquilo que você bem deseja. Só que às vezes a gente não quer ser o vaso de barro. E quando Deus nos começa a nos moldar, nós queremos fazer o que nós queremos. Nós queremos fugir para onde nós desejamos.
Mas a palavra de Deus é: eu sou o oleiro e eu e você, Igor, são o barro. E se nós tentarmos ali dizer ao oleiro o que faz, nós podemos fazer isso? A palavra de Deus nos diz que não. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não sei trabalhar em mim mesmo. Mas a palavra nos diz em Salmo 126 que Ele me conhece por dentro, no mais profundo. Antes que eu já nascesse, Ele já sabia todos os meus dias. As multidões dos pensamentos deles excedem os meus, e tudo antes que pareça vir na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Então, esses processos a qual nós passamos, seja para que nós entendamos que nós somos pó e que Deus é soberano. Posso eu, assim, viver o propósito de Deus e dizer que eu fiz tudo? Só que é dessa maneira a qual muitos têm vivido hoje em dia, a qual os falsos profetas vivem pregando aí na internet. Oh, você tem que ser aquilo, eu sou igual a Jesus, eu sou aquilo, eu sou Deus, eu sou... E se endeusam. Só que realmente o que Jesus falou é: se você quer ser o maior, então seja o menor. E esse é o princípio que Jesus deixou para nós. Que sendo como Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então é isso que nós temos que levar nas nossas vidas. O que Deus está querendo me mostrar no meio da minha fraqueza? No meio da nossa fraqueza, nós reconhecemos que nós não podemos. Nós vemos a mão de Deus nos sustentar quando nós não temos força nem para levantar da onde nós estamos. Então é isso que eu queria deixar para você que veio aqui nesse vídeo hoje. Tá tudo bem se você está fraco, porque eu passo por isso. Os profetas passaram por isso. Deus em carne, chamado Jesus, passou por isso. E quem somos nós para não passar por isso? Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E Ele sabe trabalhar na minha e na sua vida. Talvez você entrou nesse vídeo aqui tão angustiado e dizendo: Deus, eu não consigo porque eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo. E eu sempre digo, realmente, você não consegue e não pode. Só que o Deus que te chamou, Ele sabe e Ele pode. Então, se você colocar nas mãos dele, se você deixar nas mãos dele, ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu um dia que eu e você era fazer isso. Ia ser um pregador da palavra, ia ministrar o evangelho, ia louvar ao Senhor. Só que o problema é que nós não podemos subir no púlpito achando que nós estamos fazendo alguma coisa. Porque isso tem sido o erro de muitos hoje em dia. E Deus, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deus, Ele quer te mostrar primeiro a glória dEle, para depois fazer você levar ali o Evangelho. Deus quer primeiro que você o conheça, para que você possa falar com convicção de quem Ele é. Porque como eu posso dizer de alguém que eu não sei quem é? Como eu posso dizer sobre algo que eu não tenho experiência? Então, isso tem um propósito. Isso eu quero dizer nesse vídeo. Fraqueza tem um propósito. E todos esses homens a qual passaram aqui na Bíblia por essa fraqueza, no final, viram uma glória de Deus. No final, receberam algo mais profundo de Deus. No final, tiveram as suas vidas transformadas por Deus. No final, tiveram a honra de Deus. E isso é só um processo a qual nós temos que passar. Infelizmente, nós não gostamos dele, né? Mas é necessário nas nossas vidas nós passarmos por isso. E que no final eu posso te garantir, e Deus também me garantiu, que Ele iria fazer conforme Ele disse que iria fazer. Então aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes nós queremos parar, porque nós falamos: Deus, eu não aguento mais essa fraqueza toda, sabe, eu me sinto assim, sabe? E como Paulo disse, mas o poder dele está se aperfeiçoando em mim e você. E que depois de tudo isso, nós veremos a glória de Deus. Amém? Esse é o vídeo que eu queria trazer. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like. Muito obrigado. Que vocês possam compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e amém.